Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Oliveira, sou professor de arte. Hoje nós vamos estudar, junto a vocês do EJA Médio, o- a origem histórica do teatro, de como essa ferramenta de apresentação e a primeira, para dizer, surgiu, tá certo? Então, os historiadores, eles falam que o teatro foi a primeira forma de representação do homem, o homem representando outros seres, outras formas, ele surge em forma de um ritual. E com o tempo passou a fazer parte e trazer relações com os deuses mitológicos da época de cada povo e os heróis de cada cultura, tá? Então, a arte de representar, o teatro ou a arte de representar, ela floresce em terrenos sagrados, como os terrenos de igrejas, como rituais próprios da cultura de um povo, né? À sombra dos templos, como eu falei agora para vocês, e de todas as crenças do mundo, tá? Então, na Índia, no Egito, principalmente com a mitologia egípcia, na Grécia, que foi importantíssima, China e entre outras nações, nas igrejas da Idade Média, foi a forma que o homem utilizou para manifestar os seus sentimentos, principalmente os sentimentos de amor e ódio, que é aquele sentimento principal que floresce dentro de cada ser humano. Ou nós amamos ou nós odiamos. Nessa questão teatral não existe o meio termo, né? A regra da boa convivência. E até o nosso próprio teatro, ele já deriva e vem do teatro grego, que é aquele teatro que vem com arquibancada, o espaço separado para o público, a questão da dramaturgia e por aí se vai, né? Então, o que é o teatro, pessoal? Segundo o dicionário que a gente usa, o Aurélio, ele vem do grego teatron, né? Então, é uma arte retratada por um ator ou que representa um personagem só, ou pode representar outros personagens. Um ator só, ele pode representar um ou mais personagens, né? Então, no teatro se faz a narração de histórias que são criadas ou baseadas em situações reais, sociais ou não, que são encenadas para um determinado público em um determinado espaço. E o objetivo do teatro, gente, é despertar sentimentos, mostrar as reflexões do dia a dia das pessoas. Corta para mim, por favor. Então, como é que surge esse teatro aqui no Ocidente ou como é que surge esse teatro aqui no Brasil? A gente sabe que hoje, onde é que a gente vê ator? A gente consegue ver atores hoje, principalmente aqui no Brasil, nas novelas. Mas principalmente a maioria desses atores, principalmente os atores que já são de um escalão mais antigo, eles iniciaram no teatro. Porque antes de existir a televisão, de fazer novelas, a maior parte dos atores eles já passam pelo teatro. É como se fosse um caminho de entrada para a televisão. Principalmente porque antes não existia. Antes do teatro, quer dizer, logo após o teatro ser inventado aqui no Brasil, ser organizado, existia a radionovela. As novelas eram narradas na rádio. Então, a porta de entrada de vários atores para encenações, para serem reconhecidos por grandes trabalhos, é o teatro. Por isso a gente vai ver hoje como é que o teatro ele surge nesse mundo ocidental. Ele vem, desde o século VI antes de Cristo, lá na Grécia, onde aconteciam as primeiras festas de estações do ano, da primavera para comemorar a colheita da uva e homenagear o deus do vinho, que era o deus Dionísio. Então essas festas duravam dias e eram como rituais sagrados e misturados com procissões e rituais, né? A gente tem na história o primeiro ator, ele se chamava Tepsis, né? Que ele era um dos principais participantes de rituais sagrados, tanto para o louvor ao deus do vinho, quanto pela colheita da uva, tá? E a gente utiliza a divisão desse teatro grego, que é o que eu volto a falar para vocês, em duas, né? Ou é o teatro que representa a tragédia, ou é o teatro que representa a comédia. Por isso, a gente utiliza dentro do teatro grego, que é esse que nos inspirou, a representação de duas máscaras. Uma máscara sorridente,
que é o que representa a comédia, e uma máscara triste, que é aquela máscara que está chorando, que representa a tragédia, né? Lá dentro da tragédia, o objetivo maior era mostrar como os humanos estavam no seu interior, dependendo da vontade dos deuses, ensinavam sobre a moral e o caminho correto a se seguir. Então, na tragédia, eu costumo dizer que se trabalhava mais os temas sociais, os temas reais, adaptados à vida do ser humano. Já na comédia, se celebrava a vida e os assuntos mais mundanos, como sexo, drogas, drogas da época, né? A violência da sociedade e assuntos mais voltados para uma linguagem de povão, aquela linguagem que as pessoas costumam falar no dia a dia sem ser formal, né? Então, os personagens eram inventados, as histórias faziam zombaria, defeito, crítica social, e na comédia era sempre de forma divertida e improvisada. O mais incrível é que se tinha um roteiro, mas não tinha texto. As pessoas improvisavam o texto e suas falas na hora, né? E nos finais eles eram sempre felizes. Então essa é a diferença. A máscara mais triste, a que está chorando, é a que representa a tragédia, porque a tragédia ela representa a sociedade como um todo, na sua visão crítica e verdadeira, e a comédia ela já é representada pela máscara feliz, e ela vai tratar dos assuntos mundanos, dos assuntos que levam as pessoas a sorrirem, a serem felizes em todo o final, como toda história. E como é que era a organização desse teatro? Os prédios teatrais gregos, eles foram construídos ao ar livre, ao pé de pequenos morros, né, para facilitar a estrutura das arquibancadas. É como o palco fosse lá embaixo, como eu vou mostrar para vocês aqui nessa imagem, a orquestra, né, que é o palco, fosse lá embaixo e a plateia ficasse mais alta do que o palco para facilitar a visualização e para facilitar a audição, né? Então, vamos falar sobre a arquibancada, que é onde as pessoas sentavam, como eu estou mostrando a vocês aí nessa imagem, né? A arquibancada era feita de pedras e espaço para o público em geral, que assim podia assistir com a mesma qualidade de visão às tragédias e às comédias e às sátiras, que era o que se falava nessa época. O outro era a orquestra, ó, que fica aí no meio. Essa orquestra era um espaço para o coro circular, formados pelos dançarinos e por quem se apresentava e para quem estava fazendo aquela peça. Temos o proscênio. O proscênio é como se fosse uma casa, tá? Onde destinava-se ao líder do coro, quem estava liderando aquela peça teatral. E temos também o esquene, que inicialmente era de madeira, depois de pedra, e era um espaço destinado como se fosse um camarim para troca de figurinos e máscaras. Tá? Aí, como eu falei para vocês, nessa imagem a gente consegue ver a orquestra, que é onde o pessoal ficava para apresentar determinados estilos e peças teatrais. O proscênio, que ele ficava como se fosse o local de quem estava narrando ou liderando determinada peça teatral, ficava lá dentro. Temos o esquene, que era como se fosse um camarim para onde eles iam trocar de máscara. O engraçado era que nessa época eles estavam sempre de máscara com essa representação, né? Dificilmente mostravam seus rostos. E a arquibancada era onde o público em geral ficava. E nessa arquibancada eles tinham a visão do que era tragédia, do que era comédia, e tinham um sensor visual e uma audição melhor de tudo que acontecia. Beleza? Essa daí é uma visão real que eu trouxe para vocês aqui agora de como era esse espaço. A gente está começando a visualizar aí pelas arquibancadas, depois o centro, e por trás já fica o esquênio, que é onde eles trocavam de roupa. Essa daí é uma representação básica do que é um teatro. Aqui em Recife, corta para mim, por favor. Aqui em Recife, aonde é que a gente pode visualizar um mini modelo de como era feito esse teatro? Lá no sítio da Trindade, que fica em Casa Amarela. Quando a gente entra pelo sítio da Trindade, tem um local que tem a arquibancada mais alta e o palco lá embaixo, que a gente consegue fazer uma
pequena representação de como era esse teatro grego, tá, pessoal? Então, bons estudos para vocês, sigam o caminho lá do AVA. A gente se encontra no próximo, na próxima data, tá? Para tratar de um novo tema.